Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula na qual a gente vai falar um pouquinho mais sobre tratamento de exceções. Então, conforme vocês viram nos últimos vídeos e durante o projeto, a gente não tinha abordado isso ainda e até foi propositalmente, porque o ideal é a gente ir trabalhando e construindo já com esse tratamento, essa preocupação, né, de exceções. Então, nessa aula eu deixei separado isso para a gente poder abordar exclusivamente isso agora, né, e aí vocês podem aplicar para o projeto como um todo, e quando construírem, né, novos projetos, vocês já podem ir aplicando isso desde o início. Tá? Para o tratamento de exceções existem centenas, né, de alternativas, abordagens, bibliotecas, serviços externos que a gente pode estar utilizando. Né? Eu vou mostrar aqui uma clássica, o try-catch, e mais uma outra biblioteca chamada Yoast, que a gente pode estar utilizando, né? Mas existem muitas outras alternativas. Então, essa aqui são duas alternativas possíveis, além de outras mais que podem ser agregadas e complementar essa parte aqui, para vocês terem um bom tratamento de exceções, né, no projeto de vocês, que é sempre importante, tá? Então, para a gente iniciar, eu posso vir aqui e simular um erro que vinha ocorrendo também nas últimas aulas, por exemplo, no Admin Controller, né? Eu tenho aqui o Admin Controller e eu tinha o Details Announcement aqui, por exemplo. Pode ser o Details Announcement, né? Então, eu tinha esse aqui e quando estava passando o ID, ele ficava rodando lá e dava pau porque, né, não parava a execução e ele travava aqui no nosso terminal devido a não existir aquele ID. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no Insomnia, vou fazer uma session aqui com o CNPJ que eu tinha do admin. Era este? Não. Ah, sim, tá. Tenho que vir aqui, tenho que colocar em execução minha aplicação, Yarn App. Show de bola. Venho aqui, dou um send. Isso, beleza. Token, aqui, copiei o token, vou vir no Details Announcement, que é somente para o administrador. Details Announcement aqui, vou colocar aqui o nosso token e vou dar um send. Announcements, Details, Announcements, deixa eu ver só qual que é a rota desse daqui. Deixa eu me lembrar. Routes, vamos ver aqui. Admin. Details Announcement. Admin Leader tem que passar um ID aqui, beleza. Então, posso iniciar o robotst aqui para a gente dar uma olhada em qual ID a gente tem para testar. Vou vir aqui, vou colocar aqui, Tech Announcement, Collections Announcement. Beleza, tá nesse formato aqui, eu posso vir aqui, colocar nesse formato aqui. Vamos pegar esse último aqui. Vamos pegar esse ID. Só que, na verdade, em vez de pegar esse ID, vamos fazer o seguinte, vamos passar um /2 aqui. Não existe esse ID aqui. Vou dar um send. Cannot get announced. Deixa eu ver o que ele está dando ali. Localhost 3000. Not found. Vamos ver só o que está errado aqui na minha rota, que eu me esqueci agora. Ah, sim. Announcement Company. Sorry. Aqui. Announcement Company. Agora sim. Vou dar um send. Ele vai ficar rodando. Tá? Então, tá rodando aqui. E se a gente vir aqui, a gente vai ver que foi, né? Ele não vai achar esse ID, né? Ó, não vai achar esse ID, só que eu não tenho um tratamento de erro para isso. Se eu colocar um ID que existe, ó, por exemplo, copiar esse ID aqui, copy value, vou vir aqui, vou colar, vou tirar aqui as aspas e o object ID, e vou dar um send, deu certo, trouxe, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Uma possibilidade é o uso do try-catch, né? Então, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, ó, no início e colocar um try, que significa tentar, né? Então ele vai tentar executar tudo isso aqui. E lá no final, eu posso colocar, onde é que está o nosso final? Aqui. Posso colocar um catch, que é para pegar o erro que vai ocorrer. Então, vou vir aqui, coloquei o try, ele vai vir até aqui o final. Se não der certo, ele vai retornar um catch aqui para nós. Só deixa eu ver se eu estou colocando certo. Tô. A princípio estou. Beleza. Vai retornar, vai pegar o erro para nós e vai colocar aqui. Então, o que acontece? Se tudo der certo, aqui no try, ele vai executar tudo normal.
Se der alguma exceção não tratada, ele vai cair aqui nesse método. Ele sai daquele try e vem cair aqui dentro, onde eu tenho o erro que eu posso capturar aqui, ó. E aí eu posso fazer o que nesse caso? Eu posso tratar esse erro e retornar uma mensagem para o usuário. Por exemplo, return res.status.400, por exemplo, .json. E aí eu posso vir aqui e colocar message, dois pontos, ocorreu um erro, e aí eu coloco o erro entre parênteses, por exemplo, error. Se eu quero saber a mensagem desse erro, eu boto error.message, para mim saber a mensagem desse erro, que no caso é essa aqui, ó, que apresentou aqui. Eu quero pegar essa mensagem, então boto error.message. Por favor, entre em contato com o administrador do sistema. Show. Fechou. Vamos ver se está tudo certo, se eu não errei nenhum ponto aqui. Deixa eu ver aqui, coloquei aqui, ele está fechando aqui. Esse daqui está fechando aqui. Acho que eu coloquei um antes. Deixa eu só puxar aqui, que eu acho que eu coloquei um antes. A princípio, tá certo. Vamos ver, try aqui. Ver onde é que ele está fechando. Fechou aqui e o cat fechou aqui. Beleza, deixa eu dar um format document aqui. No princípio está certo a parte das chaves. Então o que acontece? Ó? Eu vou tentar executar isso aqui ó, com erro. Então vou copiar até aqui para depois colar. Vou colocar o 2. Vou tentar executar. E em vez agora dele ficar fazendo aquela processo de executar e não ter um retorno para o usuário, ficar rodando e o erro já está aqui ó, no servidor, mas o usuário não vê isso no front-end, ele vai detectar a exceção e vai cair aqui no cat e vai emitir essa mensagem com o erro descrito aqui. Ó. Então, se eu vim aqui agora e der um 2, ó, pronto. O que aconteceu? Ele não ficou rodando, ele finalizou, deu um status 400, bad request, e forneceu um erro para o usuário no front-end, que é aqui ó, o erro, ó, que eu posso pegar esse erro e mandar para o administrador de sistema, por exemplo, isso já facilita, né, para mostrar qual erro está ocorrendo, e fechou aqui, ó, bem melhor, bem mais elegante do que aquilo que estava ocorrendo, bem melhor o tratamento agora. Mas, se eu tiver também um erro, uma exceção não tratada, por exemplo, vou vir aqui no paginate, vou colocar um paginate com 2Z, tá? E vou vir aqui deixa eu copiar só deixa eu ver se está funcionando aqui o ID. Beleza, está funcionando. Então, quando der certo, deu certo. Vou vir aqui no index, vou colocar o ID aqui, o token, vou dar um send. Deu um erro aqui. Vamos ver qual erro ele pegou. O paginate, que é aqui, ó. Type error, paginate is not a function. Então, se eu vir aqui e arrumar, ele vai executar normal. Send, executou normal. Se eu colocar o erro aqui, send, aqui não tem o tratamento, ó, porque eu não tenho um try catch ou algo similar, e aqui ele está o erro ocorrendo, tá? Então, eu não quero que isso ocorra sem ter um tratamento de exceções. Então, caso eu queira ter um tratamento de exceção um pouco mais genérico, que ele vai pegar em outros momentos que ocorrer alguma coisa no nosso sistema, algum erro, eu posso vir aqui, por exemplo, no app e fazer o uso de uma biblioteca chamada Yoast. Então, para isso, eu vou vir aqui no terminal e vou dar um yarn add Yoast. E aí a gente tem um segundo problema. Por padrão, o Express ele tem uma dificuldade de capturar erros ocorridos em métodos assíncronos, né, async. Então, para nos auxiliar neste tópico aqui, a gente também vai usar uma biblioteca chamada yarn-add, chamada express-async errors, para capturar os erros ocorridos lá nos métodos assíncronos. Show de bola? Falta o quê? Se instalamos algo, temos que importar. Vou vir aqui, depois do path, e vou importar Yoast from Yoast e import. E aí aqui é importante uma observação que como a gente vai pegar os métodos assíncronos, os erros dele, eu tenho que estar colocando isso antes das rotas aqui, tá? Então tem que ficar antes. Show de bola. Tá rodando já a minha aplicação, tudo normal, né?
vou vir aqui e vou adicionar um método genérico para tratar as exceções que ocorrem lá nos meus métodos assíncronos. Vou dar um nome qualquer, exception handler, é um método, e vou copiar esse método aqui e vou colocar depois do routes aqui, ó. E nele eu vou escrever o seguinte: this.server.use, e aí eu coloco um método assíncrono aqui dentro, que eu preciso que ele execute, que na verdade vai ser um middleware. Só que esse middleware vai ser um pouquinho diferente, que ele vai ter mais um parâmetro, que é o nosso erro, tá? E aí eu vou colocar aqui dentro o código para esse método. Então o que acontece? Vejam que no nosso middleware tradicional, como a gente fez aqui dentro, ó, do admin, por exemplo, eu tenho rec, res e next, né? Então, nesse middleware eu tenho mais um parâmetro que é o error. Quando a gente está trabalhando com esses 4 parâmetros, eu estou trabalhando com o middleware de tratamento de exceção, no qual eu estou pegando o erro ocorrido aqui no primeiro parâmetro, tá? E aí, qual que é o papel do IOT? O papel do IOT e qual que era o papel do Express Async Errors? Como eu falei, tem uma dificuldade do Express tratar os erros ocorridos nos métodos assíncronos, a gente resolve, complementa isso com o uso do Express Async Errors, da biblioteca. Para a gente ter um formato mais rico em detalhes do erro ocorrido, a gente pode instalar a biblioteca IOT, que é aí que ela entra. Ela nos fornece uma maior riqueza de detalhes no erro que ocorreu no nosso projeto. Então, como é que a gente faz para capturar isso e usar o IOT? Eu posso criar uma constante errors, e aí eu vou pegar aqui e vou dar um await new IOT, que é ele que vai fazer o papel de enriquecer o nosso relatório de erro ocorrido, e eu vou passar para ele o erro ocorrido na requisição. E aí eu posso escolher o formato que eu quero exportar esse relatório que ele vai me fornecer, que pode ser no formato HTML, que é muito legal, e no formato JSON, que é o que a gente está usando na nossa aplicação. Ponto e vírgula, return res.status 500.errors. .json, e dentro dele, aí sim, errors, que é a nossa constante. Show de bola. Então, o que acontece? Agora, se a gente tiver um erro, por exemplo, aqui no paginate que nem estava ocorrendo, e eu der um send, ele não vai ficar executando infinitamente. Ele vai executar e vai fornecer um erro 500, né, um erro mais genérico, digamos assim, e vai reportar no formato JSON o erro. Só que vejam a diferença, ó. Não é só uma mensagem pequena de erro, é um relatório de erro que o IOT está nos fornecendo no formato JSON. Ó. E olha só que legal, a quantidade de informação que a gente tem aqui sobre esse erro. Então, show de bola. Eu não tinha o try-catch aqui, então eu peguei, né, esse erro mais genérico. Se eu voltar aqui, arrumar, der um send, tá tudo funcionando normal. Ó. Então, olha só que bacana, 2 alternativas, o try-catch e o IOT, que a gente pode estar utilizando para o tratamento de sessões do nosso projeto. Não vou fazer em todos aqui, né, para não estender muito a aula, a gente tem uma grande quantidade aqui de controllers, mas fica a dica dessas 2 alternativas e também a dica para vocês buscarem por mais alternativas, né, pode ser outras bibliotecas, pode ser outros métodos, pode ser servidores de terceiros para armazenar erros ocorridos no nosso projeto e assim por diante.